se o Brasil não for possível, o mundo é impossível. Isto aqui é um laboratório. Se não der certo aqui, não vai dar certo. Olá, o canal Brasil tem hoje o privilégio de entrevistar o embaixador Marcos de Azambuja. Ele foi secretário-geral de Itamaraty, foi embaixador em Paris, foi embaixador em Buenos Aires, responsável em boa parte pela importante reunião Rio 92, a ECO 92, um dos mais brilhantes diplomatas da sua geração, e hoje nós temos a oportunidade de conversar com ele sobre tantos temas relativos ao Brasil, à política externa. E eu queria começar, embaixador, perguntando o seguinte: qual é o papel do Brasil no século XXI? Um período histórico com muitas mudanças, um período histórico em que a gente tem os Estados Unidos mantendo a sua hegemonia, mas com muitas mudanças, e vemos a China ascendendo de forma meteórica. O que cabe a nós nesse cenário? Olha, eu acho que um papel crescente. O Brasil é uma síntese. Eu digo sempre, e eu creio que a frase é verdadeira, que se um Brasil não der certo, o mundo não vai dar certo. Não por nenhuma pretensão, mas porque o Brasil é um microcosmo. O Brasil é uma síntese de raças, de culturas, de civilizações, de espaços. Portanto, o Brasil é importante para o mundo e é importante que dê certo. Se nós não dermos certo, as condições para o mundo ficam prejudicadas. Então, eu creio que o Brasil tem um processo crescente. Há agora uma tendência a achar que o Brasil era um país que se julgava inferior ao que era. É um país vira-lata. A expressão quase ganhou um certo trânsito. Eu acho que não, o Brasil tem de ser um país que jogue dentro das suas possibilidades. Nem truculência, nem tonitruância, nem excesso de protagonismo, mas também não excesso de modéstia. Então, eu acho que o século XXI, o Brasil será mais do que foi, mas também sem nenhuma grandiloquência. O Brasil está chegando lá. É quase uma grande potência, mas ainda é uma grande potência regional com projeções mundiais. Aliás, um dos grandes debates, em cima do que o senhor acabou de mencionar, sobre a política externa brasileira, polarizada nos últimos tempos, é se houve um protagonismo excessivo, diziam os críticos do período Lula, ou se existe uma nanomania, ou seja, na visão dos apoiadores do período Lula, de que a política externa implementada por governos de outra natureza ideológica viriam o Brasil como um player menor. Aonde, na sua visão, está exatamente a política externa brasileira? Olha, eu vou dar uma resposta de diplomata, mais ou menos no meio, embaralhando tudo isso. O Brasil já é uma grande potência agropecuária. Em matéria de commodities, o Brasil já é uma grande potência. Em matéria de projeção territorial, demográfica, de presença, o Brasil já é uma grande. Em termos de ciência e tecnologia, o Brasil é um país ainda intermediário. Ponto que o Brasil é um país de difícil conceituação. Cada vez que eu começo a definir o Brasil de uma maneira, o que eu não defini começa a aparecer. O Brasil tem uma capacidade de ser simultaneamente muitas coisas. De modo que eu acho que o período Lula, o período, começou um pouco o período Fernando Henrique, o Brasil foi protagônico, para usar uma palavra que os hispanoparlantes gostam, mas foi um protagonismo sensato e sábio. O que o país não pode é ter um protagonismo teatral, que vá além do seu real poder, porque ele se engana e engana os outros. Em outras palavras, um país não pode viver aquém do que ele é, mas não deve viver além do que ele pode. O ponto de encontrar essa definição é necessário, é difícil, e é por isso que gente como eu é empregada. Embaixador, as elites dirigentes do país, no plano econômico, no plano político, dão a real importância que merece a política externa e o tema da inserção do Brasil no cenário global? Não, e naturalmente não, porque o Brasil tem tido uma geografia e uma história tão serenas. O Brasil é um remanso estratégico. O Brasil é um lugar em que pouca coisa acontece em termos de repercussão mundial. Nós estamos fora dos grandes eixos de tensão. Nós não estamos na linha dos grandes conflitos. O Brasil teve ou está tendo tempo para cuidar de si mesmo, para só ser
mais ativo quando quiser. A geografia brasileira nos protege. O Brasil não tem vizinhos que o ameacem. O Brasil não está em nenhuma daquelas linhas de divisão de poder ideológica ou militar. Quer dizer, o Brasil tem uma posição confortável. Por isso, a política externa tem um interesse acessório, mais de curiosidade do que de preocupação. Quando a gente lê um jornal brasileiro, há um noticiário amplo sobre o mundo, mas não é por preocupação, é como por ilustração. Quer dizer, o que está acontecendo? E, às vezes, com um pouco de condescendência, nós achamos que o resto do mundo tem encrencas que nós não temos. O brasileiro geralmente tem uma sensação de que eles tiveram uma história e uma geografia mais confortáveis, que deu a eles menos desafios, menos oportunidades, mas menos conflitos. De modo que nós não temos uma guerra com um vizinho há mais de 100 e poucos anos. No nossa lembrança, o conflito é uma coisa remota que vai muito atrás no tempo. Mas no mundo da globalização, a gente pode se dar o luxo de ter essa percepção de política externa, de não ver o mundo como um palco necessário, inclusive, para o avanço da economia brasileira? Não, mas o país consegue manter a ilusão da sua autonomia, da sua introspecção. O Brasil tem uma tendência a achar que o mundo está lá e nós estamos aqui. A ideia de que não é que nós estamos integrados nele. Calma no Brasil que Portugal está em guerra. A ideia sempre é de que o conflito é lá e que nós, de certa maneira, fomos, de uma maneira variada. Um presidente diz que nós somos uma ilha de paz. Outro diz que as crises mundiais chegam a nós como uma marola. A ideia brasileira central, com várias definições, é de que o Brasil está protegido, de certa maneira, do mundo. E o Brasil não está. O Brasil não se inscreve nas grandes cadeias de produção, de comercialização do mundo. Portanto, o Brasil, de certa maneira, o preço que ele paga por uma certa paz e tranquilidade é uma certa irrelevância, uma marginalização dos grandes processos mundiais. O Brasil está preparado para enfrentar ou para participar dessas transformações que são levadas adiante, sobretudo pela China? Ou seja, nós estamos diante de um cenário econômico, político internacional em que a gente vê na Ásia um novo eixo, um novo polo de poder e de desenvolvimento político e econômico. Nós vamos perder esse trem, embaixador? Olha que o Brasil até agora não é que ele perca os trens, mas o Brasil é um pouquinho um país retardatário. O Brasil chegou um pouco atrasado às coisas. O Brasil tem uma tendência não a perder o bonde. Eu digo sempre que o Brasil erra pouco. O Brasil demora muito em acertar. A história do Brasil não tem muitos erros, porque a história do Brasil tem a demora no acerto. Quer dizer, é como se houvesse um tempo. O que eu estou convencido é que o Brasil vai se arrumar não por uma definição central de um governo, mas por acertos setoriais. Quer dizer, pouco a pouco o Brasil começa a dar certo num município que resolve bem a educação, no outro que resolve melhor a saúde, outro que resolve mais a produção de alimentos. E o Brasil vai ser uma grande tapeçaria que vai se resolver. O Brasil não é um país, pela sua complexidade, que possa ser governado de uma cidade. Eu estou aqui em São Paulo, não estou em Brasília, não estou no Rio, não estou em Belo Horizonte. Quer dizer, sempre que eu estou no Brasil, eu estou no lugar errado, porque há 200 outros lugares que são polos naturais de crescimento. Então o Brasil tende a aceitar isso. No Brasil não há uma fórmula única, centralizadora. O que vai haver num certo momento é um somatório de acertos que vão produzir o que nós há tanto tempo esperamos e que o Brasil finalmente chegue lá. O senhor, embaixador, foi uma testemunha, ou é uma testemunha importante do nascimento do Mercosul. Sim. Em 1991, o tratado que originou o bloco, e o senhor era embaixador em Sim. Buenos Aires à época. Qual é a avaliação que o senhor faz cerca de 25 anos depois do nascimento desse bloco? Olha, o Mercosul deu certo no que não se esperava. Ele fortaleceu loucamente as democracias, o entendimento, a amizade. O Mercosul deu certo como um processo de integração político-democrático.
E não deu muito certo como criação de uma zona de economia integrada, numa zona de livre comércio, de uma união alfandegária. Não deu, porque os países não queriam. O que nós queríamos era a retórica da integração econômica, mas estávamos todos casados com a ideia do nacionalismo econômico. O que acontece no Brasil é muito frequente, é que o Brasil tem um discurso e um comportamento. O discurso diz uma coisa e o comportamento outro. Então o Brasil é um propositor de integrações, de aproximações. Vamos fazer uma coisa com a Europa, vamos fazer uma coisa com os Estados Unidos, com o NAFTA, vamos fazer uma coisa com a OCDE, mas ao mesmo tempo o Brasil não quer muito envolvimento. Então o Brasil é ao mesmo tempo um país que professa a integração e cultiva o isolacionismo. Nessa mesma região, nós temos uma outra experiência que é a Aliança do Pacífico, um bloco iniciado em 2012 que une países com economias muito mais dinâmicas que a nossa, e esse processo avançou mais do que o Mercosul nos últimos anos. É para se olhar com inveja a Aliança do Pacífico, que reúne México, Chile, Colômbia e Peru? Eu acho que sim. O Pacífico está dando certo mais do que o Atlântico Sul. Uma inveja não no sentido de rancor, mas de emulação. Porque nós precisamos chegar ao Pacífico. O Brasil tem de desenvolver estradas, ferrovias, acessos portuários. O Brasil tem de fazer parte. Se você me permitir, o Brasil está muito perto do Pacífico. Quando você chega ao Acre, você está a 250 quilômetros do Pacífico, o que em termos geopolíticos não é nada, é uma pequena distância. Portanto, o Brasil pode se transformar num sócio não ribeirinho do Pacífico. Primeiro, nós temos que desenvolver uma outra costa brasileira interna, aquela nossa que dá para o oeste, porque não faz sentido produzir uma série de coisas no extremo oeste do Brasil, trazê-las depois até o Atlântico, fazer a volta em todo o continente para levá-las para o Pacífico. Portanto, há aí uma engenharia política a ser perseguida. Eu creio que há caminhos. Quando o Mercosul aceitou a adesão da Venezuela, cometeu um erro? Ou seria mais importante que o bloco está olhando para o Pacífico, como o senhor já observou? Eu acho que cometeu um erro. A Venezuela é um sócio desejável, é um grande país. Agora, a Venezuela não estava totalmente harmonizada com os objetivos do Mercosul. Uma democracia fragilizada, imperfeita naquele momento, que hoje se agravou mais ainda. A Venezuela não devia ter sido um membro pleno então, mas havia, e isso é um outro pecado da América do Sul, uma retórica populista, integracionista, associativa, que fazia com que o Brasil, eu tenho dito às vezes, tem uma grande paixão pela letra G, que é de grupos, G4, G7, G8, G20, G77, em outras palavras, o país tem um processo associativo interminável. Nesse caso, com a Venezuela, houve um erro de antecipação. E o problema para a Venezuela, para nós, é que o Brasil é eu vou dizer uma palavra, uma expressão, parece paradoxal, nós somos um vizinho distante. Quem importa para a Venezuela imediatamente são os antigos sócios da Grande Colômbia. É a Colômbia, é o Peru, é o Equador. Esses são os países que têm com a Venezuela uma história compartilhada, uma grande integração política, afinidades de todo tipo e a própria ideia bolivariana. O Brasil é um vizinho distante. Nós temos com a Venezuela uma relação tangencial. Portanto, eu acho que a Venezuela entrou um pouco cedo demais no Mercosul e, ao entrar, em vez de fortalecer o sistema, tornou ele um pouquinho mais frágil, um pouco mais contraditório. Ainda sobre a questão do posicionamento do Brasil no cenário internacional, meio ambiente deve ser um tema central na diplomacia do país? Deve ser porque durante muito tempo não foi. Eu disse uma expressão que renova agora. O Brasil demora em acertar. Houve duas grandes causas do nosso tempo que o Brasil demorou em reconhecer como causas legítimas de ação internacional. Os direitos humanos e o meio ambiente. Nos dois casos, o Brasil achou que tratava-se de um processo de intervenção externa em assuntos internos. No problema do meio ambiente, nós achamos que, olha, são países que fizeram o que deviam na sua época,
em grandes indústrias, grandes fronteiras agrícolas, e quando chega a nossa vez, criticam. E, no caso dos direitos humanos, a ideia de que era uma intervenção indevida na nossa vida doméstica. Estávamos errados nas duas vezes. Consertamos nas duas vezes. Mas o problema brasileiro sempre é essa demora em reconhecer o que para os outros é mais evidente. Porque o país, como ele está um pouco fora, volta ao que eu disse antes, do própria centralidade do jogo, ele se permite uma marginalidade desinformada. Ele fica de fora e acha que o mundo não tem muito que ver com ele. O Brasil é um país relutante do planeta. Ele é parte do planeta, mas não gostaria tanto de ser, não. Ele gostaria de ter, idealmente, um planeta próprio. Podemos falar em um planeta próprio, o mundo dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, África do Sul. Qual é a sua percepção sobre esse bloco? Olha, primeiro é uma aliteração feliz, não é? A palavra BRICS deu certo por causa da combinação das letras. É um grupo prestigioso. Está com a Rússia, com a Índia, com a China, com a África do Sul e nós. É um clube bom, é um clube de cachorro grande. Não há ali. Eu digo sempre que o BRICS é o único clube que eu conheço em que tamanho é documento. Não há ali pequenos. De modo que o Brasil está dentro daquilo. O BRICS não tem uma afinidade real entre a China, Índia, Brasil, a Rússia. Não há agendas naturalmente próximas. Nós temos de desenhar. E outros, os BRICS não são uma história, são uma história do futuro. Nós temos de desenhar uma aproximação. Eu creio que é um caminho possível. Eu não poria fichas demais nele, eu não poria uma aposta excessiva, mas eu não sairia nunca dos BRICS. Eu creio que os BRICS nos dão estatura, nos dão prestígio, nos colocam naquele círculo de países que quase são membros plenos do Diretório do Poder. Dos BRICS, China e Rússia já são. Índia, Brasil e África do Sul são aspirantes a isso. Portanto, eu acho que os BRICS têm esse mérito. Agora, não transformá-los, achar que eles podem ser um instrumento eficaz de ação política em muitas frentes. Não são. Entre nós, há mais diferenças do que afinidades. O senhor falou da mania brasileira do G. Em relação ao G2, Estados Unidos e China, como é que o senhor avalia o estágio atual das relações com ambos os países e se o Brasil tem acertado mais do que errado na relação com esses dois gigantes? Olha, eu não sei, vamos por partes aí. Eu tinha, até uns meses atrás, a ideia de que a China estava jogando um jogo brilhante. Ela estava atingindo um patamar altíssimo de poder mundial sem entrar em colisão com o titular do poder real, que é os Estados Unidos da América. Aconteceram duas coisas. Em Washington, um governo errático, um governo que está um pouco desconstruindo uma superpotência. Eu sou muito crítico da visão Trump. Eu acho que ele tem qualidades, ele tem uma atualidade muito grande, mas eu estou convencido de que ele tem um elemento de irresponsabilidade teatral muito perigosa. E a China agora me preocupa um pouco, porque eu sou um grande defensor na alternância do poder. Uma das grandes conquistas, eu acho, da democracia, como nós entendemos, é o poder limitado no tempo. Quase tudo que eu vi deu errado depois de um X número de anos. É como se houvesse uma degradação ética, política, depois de alguns anos. Eu acho que trocar o poder é quase sempre bom. E agora, quando a China decide que o seu titular é reelegível de uma maneira permanente, eu sinto que a China também entra, ela, numa área de colisão. De modo que o que me parecia antes uma coexistência entre dois gigantes, entre um que mantinha o poder absoluto, que era os Estados Unidos, e a China, agora começa a haver o risco de um atrito crescente. Eu achava que a política estava sendo conduzida brilhantemente por Washington e por Pequim. Agora tenho dúvidas sérias sobre Washington e algumas incipientes sobre Pequim.
O senhor avalia que nós temos no Brasil um nível de debate de conhecimento adequado o suficiente sobre a China? O país é o nosso maior parceiro comercial desde 2009. No ano passado, os chineses lideraram o ranking de investimentos no país. Por que tão pouco se fala e se avalia e se analisa sobre a China? Eu acho que eu não quero ser repetitivo. É que o Brasil é introspectivo. O Brasil olha, sobretudo, para o seu próprio umbigo. O Brasil tem uma capacidade de pensar nele mesmo e no mundo de uma maneira ou turística, o prazer, o interesse, ou uma curiosidade pitoresca, mas o Brasil não tem a ideia de que ele é parte necessária do mundo. O problema sobre a China é que o conhecimento brasileiro sobre a China é modesto. Academicamente, eu acho que o número de teses escritas sobre o Brasil, sobre a China, é muito pequena. Quando você vai a uma grande think tank chinês, são milhares e milhares de pesquisadores. O Brasil, eu sou do Conselho do SEBRE e tem uma ou duas que ainda estudam, mas em escala, a política internacional, o mundo, para o Brasil, continua a ser uma preocupação acessória ou marginal, como se o Brasil tivesse ainda aquela ideia da sua centralidade. Voltando a uma coisa para você que entende tanto de China, quem se considera um império do meio, no fundo é o Brasil. Ele acha que ele é o centro do mundo e que o resto se ajusta um pouco a nós, mas nós não temos, primeiro porque não temos o temor, nem a preocupação, que é o que tem sido o motor da indagação intelectual, acadêmica, científica. O Brasil, eu não quero cair num berço esplêndido, mas um pouco é isso. Embaixador, esse Brasil que o senhor bem descreve como um refúgio do ponto de vista da política internacional, não há um paradoxo de que hoje ele vive uma temperatura política muito alta, um grau de polarização que entra em contraste, em conflito com essa posição brasileira de calmaria no cenário internacional? Nós estamos vivendo, a palavra é essa, uma contradição real entre o nosso momento. O problema, talvez central para nós, é que o Brasil, como país retardatário, chega a fazer certas coisas quando o mundo já saiu daquela etapa. O que eu vou dizer tangencia o imoral. Mas a palavra desenvolvimento e a palavra corrupção são quase sinônimas. Quando há um grande surto de crescimento e desenvolvimento, costuma vir acompanhado de uma imensa corrupção. Os Estados Unidos do século XIX, século XX, a Inglaterra do século XVIII, a história do desenvolvimento é a história de ações predatórias para fora e corrompidas para dentro. Mais ou menos. O problema é que o Brasil faz isto num momento em que a sociedade internacional não tem mais tolerância com esse comportamento. O Brasil tem um comportamento compreensível para outras grandes potências, mas não no mesmo momento histórico. O Brasil peca e erra quando seus pecados e erros já não são mais toleráveis, nem por ele mesmo, nem pelo mundo. Vou dar um exemplo, que eu creio que é relevante. O mundo se desenvolveu de uma maneira brutal, feroz, e o Brasil começa a fazer certas coisas quando esses comportamentos não são mais aceitáveis. O problema do atraso é que você vai batendo com a cabeça em muros e encontrando portas fechadas. Então o Brasil agora está vivendo uma situação de difícil acomodação. Como corrigir uma sociedade que tem pecados graves, éticos, uma democracia cheia de fragilidades, ao mesmo tempo em que ele promove um crescimento acelerado? A equação é difícil de fechar. Qual o impacto dos escândalos de corrupção, das mudanças que acontecem no país em relação à imagem do Brasil lá fora? Olha, é dupla. Há um aspecto negativo absoluto, que é a ideia de uma sociedade que não é capaz de se gerenciar bem, uma sociedade que é incapaz de se policiar, de se autocontrolar. Portanto, há um aspecto negativo absoluto. Há um outro aspecto que redime o primeiro, que é a ideia de uma sociedade capaz de fazer uma limpeza dos estábulos, de fazer uma
correção de rumos, sem sacrificar instituições e dentro de um jogo formalmente, pelo menos, democrático. De modo que há duas coisas. Há a ideia da percepção das falhas da sociedade e a ideia de que a sociedade tem vitalidade e virtude bastante para se autocorrigir, sem que essa correção venha de fora. Uma coisa que eu acho importante destacar, e tem sido destacada pelo mundo afora, o Brasil não está se corrigindo porque o mundo reclama de nós essa correção. O Brasil está se corrigindo porque ele não aceita mais o tipo de sociedade que ele era. Portanto, há essa dualidade. Quem olha o Brasil fica chocado com a profundidade da corrupção, da violência, da incompetência. Eu sou uma pessoa que teme tanto a incompetência como a corrupção. E acho mais fácil corrigir a corrupção que a incompetência. Mas, de qualquer maneira, há esse dado. E, ao mesmo tempo, há aquela ideia de uma sociedade que, nesse transe, mantenha instituições, mantenha a imprensa e a mídia funcionando, opera formalmente com tribunais corretos. Em outras palavras, o que nós estamos fazendo não é fácil. Ou não há muitas sociedades que se autocorrigiram em processos de normalidade institucional. O Brasil tem conseguido isso. E aí, nesse caso, eu transformo a minha opinião quase que numa expectativa de que continue assim, que nós conseguimos completar a tarefa. Aliás, completar a tarefa não é uma boa expressão, nunca se completa essa tarefa, mas avançar nessa tarefa sem sacrifício do Estado de Direito, da democracia, do que nos custou tanto consolidar. O senhor tem uma larga experiência na Europa, foi embaixador em Paris, e um dos fenômenos que mais marca o continente hoje é essa onda antiglobalização, nacionalista, muitas vezes xenófoba. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre quais os limites ou até onde deve chegar essa onda na Europa e quais as repercussões dela aqui no Brasil. Olha, eu não sei responder essa pergunta bem. Na Europa houve um avanço extraordinário. A União Europeia é uma das grandes construções político-econômicas da história. Não é só de agora, é de qualquer tempo. Ela garantiu... Eu queria dizer uma coisa que eu acho importante. Nós há 60 anos estamos vivendo, aos 70 anos, um dos ciclos mais duradouros de paz e riqueza da história da humanidade, se não o maior. E a construção europeia teve que... A Europa está vivendo problemas muito complicados. Primeiro é que ela tem dois países europeus que ela não reconhece como sócios dela, que são a Turquia e a Rússia. Quer dizer, a Rússia e a Turquia são europeus, mas não podem estar dentro dessa Europa. Segundo, o problema da imigração deixou de ser um fato ocasional, significativo, mas não decisivo, para ser um movimento de imensos números fugindo de situações intoleráveis. Então, o que há na Europa hoje como chauvinismo, como nacionalismo, é um medo de uma sociedade não de aceitar alguns imigrantes, um número importante, mas de desaparecer na sua própria imagem, não ser mais ela mesma. Porque a minha experiência é de que a imigração, até um certo ponto, ela é bem-vinda, ela é absorvida. Depois de um certo número, ela ameaça a identidade de quem recebe. Portanto, a Europa está vivendo um momento em que ela não sabe, nem pode recusar, porque ela precisa da imigração, sem o que ela não anda. E dois, ao mesmo tempo, ela não quer deixar de ser ela mesma. Há nisso componentes raciais, culturais, históricos, de uma complexidade que só é cedida pela complexidade do Oriente Médio, que é o único assunto da minha vida que eu encontrei complicado e deixarei o tempo a morrer mais complicado ainda. Riscos dessa onda de chauvinismo, de nacionalismo ter ecos aqui no Brasil? Teria se nós tivéssemos números de imigração dessa ordem. O Brasil tem absorvido imigrações que, de certa maneira, primeiro, ele deseja, ou desejou, ou quis, e dois, nenhuma delas teve um efeito demográfico tão decisivo. Quando a situação era mais complicada, nosso comportamento foi ambíguo. Tanto quanto os japoneses numa época, quanto os alemães em outra, ou na mesma época, quando havia um conflito, o nosso comportamento não foi exemplar. O Brasil nunca recebeu
grandes componentes de grupos que tivessem uma outra religião estrucidada. Quer dizer, nós temos uma grande massa sírio-libanesa, mas não islâmica. O Brasil tem sido poupado dessas coisas. Não quero dizer que nós tenhamos uma virtude maior, mas nós temos sido poupados dos impactos mais dolorosos. Então, eu acho que o Brasil, por seu lado, é tão complexo. Eu vou lhe dar uma ideia. Durante muito tempo, a ideia de uma sociedade unicultural, unirracial, né, parecia boa. Hoje em dia, essa imensa complexidade brasileira, eu volto a uma coisa que eu disse no início da nossa conversa. Se o Brasil não for possível, o mundo é impossível. Isto aqui é um laboratório. Se não der certo aqui, não vai dar certo. Porque nós somos a coisa mais próxima do que o mundo está virando. Quer dizer, eu me lembro quando eu era moço, a gente ia a Estocolmo estava cheio de suecos. Suecos quase caricaturais, aquele sueco que a gente imagina, olhos azuis, altos. Você chegava em Paris, havia franceses em grandes números. Pouco a pouco o mundo está ficando mais parecido com o Brasil. Em outra palavras, o Brasil não é uma exceção à regra. O Brasil é um profeta do que vem. Portanto, se o Brasil não der certo, eu lamento muito achar que o mundo não vai conseguir dar certo. Eu acho muito interessante essa sua analogia, e aí eu queria aproveitar, nos aproximando do final da conversa, qual é a comparação que o senhor faz entre o Brasil que o senhor conheceu na sua infância, na sua juventude, e o Brasil da sua maturidade? Primeiro, eu não quero cair numa coisa que é a tentação da minha idade, que é a nostalgia, que vai transformando o passado numa coisa encantadora. O Brasil era de uma pobreza extraordinária e encantador. O Brasil, não é um depoimento meu pessoal, não há depoimento do Brasil dessa época, da minha mocidade e infância, que não são anos dourados, são anos... Quer dizer, a pobreza extrema tem uma beleza que corresponde a ela. Eu vou dizer uma coisa que parece uma heresia, mas para sair da pobreza você tem de passar pela feiura. A extrema pobreza, uma cidadezinha brasileira clássica, uma aldeia brasileira, um vilarejo, era uma coisa encantadora, aquelas casinhas, aquela coisa suave, doce. Aí veio o crescimento, de modo que eu tenho a ideia de que o Brasil era, ao mesmo tempo, muito mais pobre. A pobreza, eu vou dar um exemplo, eu fui de um Brasil desdentado. A ideia de... Uma vez eu estava com um amigo meu que fazia comícios públicos, né? E eu perguntei o que você mais nota quando faz comício. Ele disse, Marcos, como não há dentes. Quer dizer, o Brasil hoje é um país com uma saúde, com uma presença, com uma participação. Nós não tínhamos... Quando você lê um dos livros mais... com o título mais interessante, chamado Por que me ufano do meu país, de onde vem uma palavra ufanismo, todo o orgulho era físico, era com a natureza. Nós não tínhamos autoestima. O Brasil é uma invenção muito... O Brasil que nós conhecemos, muito recente. De modo que eu acho que a diferença entre simplicidade, ingenuidade, se você quiser, probidade também, pobreza, e o Brasil de hoje, complexo, múltiplo, vário. Nós somos uma das trajetórias mais extraordinárias do nosso tempo. Outros fizeram também, mas a um preço de guerras, de conflitos. O Brasil fez uma trajetória. Eu vou dar um exemplo a você que... Quando eu nasci, o Brasil tinha menos de 40 milhões de habitantes. Hoje tem mais de 200. Portanto, no meu prazo de vida, o Brasil cresceu 160 milhões de pessoas. Se eu fizesse o mesmo cálculo na França, eu vou até o século XI para chegar à mesma proporção. Quer dizer, o que no meu prazo de vida aconteceu, na França levou 9 séculos. Portanto, nós temos um fator extraordinário. Nós absorvemos a mudança com uma flexibilidade, com uma sabedoria. Eu tive um chefe que era um homem extraordinário, que era o Gilberto Amado, que dizia, eu sou um detrator público e um apaixonado secreto pelo Brasil. Porque ele falava muito mal do Brasil e amava, como todos nós, o Brasil. Então, o que eu quero dizer é que, ao olhar o Brasil, você faz essa crítica impiedosa que nós fazemos, mas isso aqui é um lugar extraordinário.
Quer dizer, a história do Brasil que nós lamentamos, um pouco a marginalidade, a falta de convivência com os grandes problemas, é porque nós temos sabido fugir dos grandes conflitos. Não é que ele tenha resolvido. O racismo existe no Brasil, a discriminação, a crueldade, a violência, mas nós camuflamos isso. O Brasil tem tido uma certa sabedoria em administrar seus conflitos. Não é que ele tenha resolvido bem, mas nós temos tido uma boa cosmética. E, ao mesmo tempo, uma coisa que no Brasil me comove sempre é que o Brasil, ao anunciar a sua virtude, se obriga um pouco a ser virtuoso. Se você declara, o hino brasileiro tem pouca morte e muito amor. Se você ouve o hino nacional brasileiro, é amor, é bem-aventurança, é felicidade. Nós somos um país que dá uma contribuição ao mundo. E eu creio que a nossa geração teve esse efeito, nosso período, de trazer isso. O que é difícil justificar diante da violência no Rio de Janeiro e tudo, mas levado em conta a escala mundial, o Brasil é um país sensato. Eu tenho para mim uma ideia que eu não posso defender a palavra. Eu sempre defendi a ideia de que o Brasil deve ser um país decente. Eu não sei bem o que quer dizer a palavra decente, mas eu sei o que eu quero dizer por isso. Quer dizer, o Brasil tem uma obrigação com a decência. De modo que sempre que o Brasil age de maneira indecente, em direitos humanos, em democracia, em meio ambiente, não vai durar. Porque a vocação nacional é em direção à decência. E o senhor, portanto, é otimista em relação ao laboratório do mundo? Absolutamente. Crescentemente, sem nenhuma ambiguidade. O Brasil é um lugar extraordinário. Embaixador, muito obrigado, um privilégio ouvi-lo.